Bom dia, bom dia! Chegou mais um fim de semana, hein, pessoal? Como estamos passando depressa por essa vida, né? Pois é, temos que aproveitar bastante essa vida. Vamos lá, né? Mais um sábado, nós aqui com o nosso compromisso diário, nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos falar da oração pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre os meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médios devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros de uma faculdade dada com objetivo tão sério e que o coloque em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes são pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm então o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser retirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso,
porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Aqui está falando sobre os médiuns, né? Sobre o dom da mediunidade, que Jesus disse lá atrás, que todos têm esse dom. Todos têm esse dom, mas muitos não acreditam que têm, né? Todos têm o dom da mediunidade. O negócio é saber utilizá-la, é saber utilizar esse dom em seu benefício e em benefício do próximo, né? É saber usar a mediunidade, porque como instrumentos que os médiuns são, instrumentos de comunicação dos espíritos, que através dos médiuns os espíritos se manifestam, se comunicam com a gente, como instrumentos eles têm que estar sempre prontos para o trabalho, sempre afinados, né? Se somos ferramentas, temos que estar preparados para o trabalho, temos que estar afiados para o trabalho, né? O trabalho está aí, a mediunidade está aqui, então vamos usar a mediunidade para trabalhar. Vamos usar esse dom que Deus deu para levar a todos o conhecimento que os espíritos estão passando. Nós somos simples instrumentos dos espíritos. Só isso. Ninguém tem que se envaidecer por isso, né? Se glorificar por isso. Não. E quanto mais ainda cobrar por isso, né? Tem muitos aí que cobram por isso. Mas todos esses serão cobrados na mesma medida, né? Então vamos lá. Mediunidade é sério, é compromisso, é dom, e esse dom, se ele for mal utilizado, ele pode ser retirado. Os espíritos bons, como a leitura disse, os espíritos se afastam. Simplesmente os bons se afastam. Aí abrem lugar para os maus. Aí os maus vão fazer o quê? Vão obsediar esse médium, vão fazer falsas comunicações e desacreditar o médium. Ele vai cair no ridículo, né? E aí vai a cobrança. É onde é feita a cobrança, né? Ele vai ser desacreditado. Por quê? Porque utilizou mal do dom que Deus lhe deu, lhe emprestou, né? Então, é uma responsabilidade muito grande a mediunidade. É um compromisso, é uma coisa muito bonita, é um dom muito bonito, mas tem que ser usado com responsabilidade. É compromisso assumido e é trabalho a ser feito. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos botar a mão no trabalho e vamos trabalhar com responsabilidade, compromisso e com muito amor no coração. E principalmente com gratidão a Deus por estar permitindo um ser tão pequeno, um ser tão ínfimo, ser utilizado pela espiritualidade para levar a todos a sua palavra, os ensinamentos dos espíritos que estão nos mostrando a cada dia como é o mundo espiritual e o que nós temos que fazer para sermos melhores no dia a dia. Temos que ser melhores, nós estamos aqui para melhorar, para crescer, para evoluir. Então vamos utilizar cada minutinho da nossa vida para isso. Os médiuns têm que dar exemplo do que falam, do que transmitem. Eles têm que ser os primeiros a mostrar que o compromisso é sério e que a espiritualidade trabalha de uma maneira maravilhosa, nos ajudando na nossa melhora pessoal a cada dia. Mas nós temos com certeza que fazer a nossa parte. Grande abraço, ótimo fim de semana, que Jesus abençoe e nos proteja. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, beijo no coração.